Hoje é dia 13, quarta-feira. Número ruim, hein? Mas os editoriais são bem importantes que estão chegando para você. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder discutir um pouco, debater sobre tudo que está acontecendo. Olha, a saída do Barroso do Supremo Tribunal Federal é dada quase como certa. A possibilidade do Barroso estar fora do jogo está maior do que nunca. E aí, hoje, há uma pressão muito grande, um jogo muito grande, e é bem provável que já saibamos quem será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco. Ele tem um empurrão muito forte, ou seja, uma retribuição de favor. E eu vou te contar quem é que está dando esse empurrão para o Rodrigo Pacheco se tornar o próximo ministro do Supremo, com a saída do Barroso, que acontece em setembro. Vamos lá. Outro caso. Relatório do governo Trump critica Lula e chama Moraes de censor. Já disse para vocês, né, que esse relatório do governo Trump marca o início, né, de uma nova postura em relação ao Brasil, vinda do governo norte-americano. Aqui também na tela que eu coloquei para vocês, o Bolsonaro ontem precisou pedir autorização depois de crises de soluço para poder ir ao hospital, e aí aguarda liberação por parte do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Ministro esse que está sendo muito criticado. Criticado em especial porque ele está segurando processos contra o Bolsonaro, né? E aí o pedido de prisão do Bolsonaro teve recursos que tem que ir a plenário, né? Ou melhor, a turma está esperando esse recurso e Alexandre de Moraes segurando. E aí vamos falar também, né, de um processo que envolve o próprio Bolsonaro, um novo processo. Outra questão, senta que lá vem história, vem mais imposto por aí. Pois é, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né, Haddad, né, segundo a CNN Money, vai trazer mais um impostinhozinho bonitinho para você, né, só para deixar a Janja feliz. Outra questão é o impacto do apoio do Trump, do Lula, à China e à Rússia, e isso pode impactar o exército brasileiro. E aí, vamos falar daquela bomba, né, o áudio que vazou sobre o juiz aí, auxiliar do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Isso e muito mais fazem parte desse nosso editorial. Então seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Pessoal, se vocês virem aí canais tentando usar os nossos vídeos, gente mal intencionada, vem aqui nos comentários e avisa pra gente, ó, muito obrigado pra quem me avisou, um tal de Lei e a Verdade, os caras põem um monte de mancha passando na frente do nosso vídeo. Cara, quer trabalhar, vai produzir conteúdo, tem tanta gente precisando, né, arregaçar as mangas e falar de política de verdade, entender como que funciona, então vai lá. E aí se você viu algum vídeo nosso vazando por aí, avisa aí, tá bom? Bora pra cima? Vamos entender o que tá acontecendo? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Então, bora pro vídeo e pra matéria. Olha só, matéria do Platô BR, né? Em conjunto com a revista Isto É, indicação política. A ofensiva do Alcolumbre em favor do Rodrigo Pacheco. Pois é, é dado quase que certo que o Barroso vai sair da presidência do Supremo Tribunal Federal e do próprio Supremo Tribunal Federal. É óbvio que o efeito Magnitsky está pegando pesado em cima do Barroso. E aí, numa reunião recente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quis retribuir o favor, ou seja, o Pacheco articulou para que o Alcolumbre fosse seu sucessor. Agora, o Alcolumbre articula para que o Pacheco seja o ministro do Supremo Tribunal Federal. O Pacheco nunca escondeu que essa sempre foi uma vontade do próprio Pacheco, né? E aí, o senador Rodrigo Pacheco agora está cotado para o STF. Essa possibilidade passou a ser considerada diante da hipótese do ministro Luiz Roberto Barroso antecipar a sua aposentadoria, conforme mostrou o próprio Platô BR. O Palácio recebeu sinais de que Barroso deixará o STF assim que terminar seu período na presidência da Corte, em setembro agora, e já trabalha com um cenário novo, o de que o ministro
aceitaria de bom grado uma embaixada, preferencialmente na Europa, assim que largar a toga. O apoio de Alcolumbre a Pacheco pode influenciar na decisão de Lula, que cogitava para a vaga o AGU, ou seja, pode ser que o Pacheco leve essa briga aí, né, em relação ao advogado-geral da União. E aí, já pensou? Pacheco, né, lá no Supremo Tribunal Federal? Fazer o quê, né? Vamos lá, pessoal. O relatório do governo Trump critica Lula e chama Moraes de censor. Primeiro, o The New York Times teve acesso direto a esse relatório, antes mesmo do relatório vir à tona. Depois, eles fizeram a publicação e informaram aqui, né, que o relatório realmente tinha as citações sobre o Brasil. O relatório dos Estados Unidos afirma que a situação dos direitos humanos no Brasil, abre aspas, se deteriorou, em um relatório divulgado ontem, na terça-feira. O documento é elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre os direitos humanos pelo mundo, também critica a Europa e afirma que não há abusos significativos de direitos humanos em El Salvador. Veja o que foi dito no relatório, né? E aí está a matéria aqui, né? Falou sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Registros judiciais revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma X, que anteriormente chamava Twitter, suprimindo de forma desproporcional a fala de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em vez de adotar medidas mais restritivas para penalizar conteúdos que incitassem ações ilegais iminentes ou assédio. Censura. A lei proíbe censura judicial motivada por razões políticas, mas houve relatos de censura. Proibição de redes. Repressão ampla. Bloqueou o acesso dos brasileiros a informações e pontos de vista sobre uma série de questões nacionais e globais. Além disso, a proibição temporária do uso de VPNs pelo tribunal, sob pena de multa, enfraqueceu ainda mais a liberdade de imprensa, ao remover a proteção de privacidade de indivíduos cuja capacidade de denunciar a corrupção governamental dependia de poder fazê-lo anonimamente. Declarações de Lula sobre Gaza. O presidente Lula da Silva afirmou que o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. Em seu discurso, ele comparou a situação da Palestina como quando Hitler decidiu matar os judeus. Em 19 de fevereiro, a Confederação Israelita do Brasil declarou que repudiava as declarações infundadas do presidente Lula ao comparar o Holocausto com a ação de defesa do Estado de Israel contra o grupo terrorista Hamas, afirmando que o governo havia adotado uma postura extrema e desequilibrada em relação ao trágico conflito no Oriente Médio. Ou seja, eu já tinha dito para vocês que muito está me impressionando a quantidade de tempo, né, que o governo norte-americano, que congressistas norte-americanos vêm se dedicando ao Brasil, a realizar denúncias, conflitos contra o Brasil, né? Ou seja, o Trump está disposto a não parar. O Eduardo Bolsonaro ontem ele fez um vídeo, onde nesse vídeo ele falava, olha, o Trump não vai recuar, de forma alguma ele vai parar, ele não vai voltar atrás em momento algum. Em momento algum. Pessoal, atualizando a questão da saúde do Bolsonaro, ontem o Bolsonaro teve crises de soluço e pediu para deixar a prisão domiciliar e passar por exames por causa da crise de soluço. Os advogados pediram ao ministro Alexandre de Moraes que Bolsonaro seja autorizado a deixar a prisão domiciliar no sábado para passar por uma avaliação médica. Segundo a defesa, os exames deverão durar entre 6 a 8 horas. Entre os exames indicados estão coleta de sangue, de urina, endoscopia e tomografia. A avaliação foi indicada pela equipe médica que acompanha o próprio Bolsonaro, tá? Então, teve aí, né, essa situação que envolve o Bolsonaro. Só que teve uma outra situação que também envolve o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro. O Bolsonaro está preso, prisão domiciliar, uma coisa arbitrária, que até a esquerda chiou aqui de tão abusivo e arbitrário que foi. Até o AB, que dormia em berço esplêndido, resolveu falar que não se prende as pessoas dessa forma. E aí o Alexandre de Moraes está lá, com o recurso do Bolsonaro, esperando para ver se libera ou não o Bolsonaro, ou melhor, tem que mandar o recurso lá
para a primeira turma, para que a primeira turma defina se vai ficar preso ou não. Se o Moraes mandar o recurso para a primeira turma e a primeira turma decidir pela manutenção da prisão do Bolsonaro, é assinar a lei Magnitsky, né? Agora, se disser que não, aí é confrontar o Moraes. A real é que eu acho que o Moraes está com medo dos ministros do STF dar um canga-leão, né, no ministro Alexandre de Moraes e não assinar. Moraes segura recurso de Bolsonaro contra a prisão há quase uma semana. Normalmente rápido para tomar decisões, o ministro Alexandre de Moraes segura há quase uma semana o recurso protocolado pela defesa de Jair Bolsonaro para revogar a prisão domiciliar do ex-presidente. Bolsonaro começou a cumprir a prisão em 4 de agosto, por ordem de Moraes. Hoje já é dia 13, né? Dia 4 de agosto já foi feito, né, o pedido de recurso ao Supremo Tribunal Federal. E até agora, nada do ministro do Supremo colocar em votação. Agora tem um outro caso bem interessante que a gente precisa discutir. Matéria da CNN. Você deve lembrar do Bashar al-Assad. Esse cara com um rostinho sorridente, cara de gente boa, mas não é nada de gente boa. Um assassino sangrento, um ditador sanguinário da Síria. Pois é. O que aconteceu? O Bashar al-Assad, né, há alguns meses atrás, né, mais específico em dezembro de 2024, foi deposto do poder. Ou seja, os ditadores estão caindo. Que maravilha falar isso. Deixa eu falar de novo. Os ditadores estão caindo. Gostei de falar. Não, faz o seguinte. Deixa no comentário. Os ditadores estão caindo. Tô gostando disso. O Bashar al-Assad fugiu para Moscou. Ainda não há sinais, né? Desde a sua fuga, ninguém sabe o paradeiro dele. Ninguém mais viu qualquer paradeiro dele. Vem cá. Tem uma teoria braba aí que o cara do bigodinho lá, né, dos nazis, tinha fugido para o Brasil, tinha ficado aqui e viveu até o fim dos seus tempos aqui. Enterraram um sósia dele por lá, né? Há também um burburinho agora que o Bashar al-Assad poderia estar aqui, na República Tupiniquim também, né? Então, teve até uma discussão, é papo de internet, tá? Isso não tem nada oficial, é conversa fiada. Teve uma discussão que o Bashar al-Assad poderia ter vindo num avião clandestino, tipo aquele que da Rússia, que pousou aqui ontem, que era sancionado pelo Trump, lembra? Poderia ter saído da Rússia e brotado aqui na República Tupiniquim. Mas isso é fofoca de internet, tá? Agora, o que aconteceu? Sempre houve uma relação umbilical, né? De até apoio mútuo entre o Lula e o Bashar al-Assad. Entre outros também, Muammar Gaddafi, figuras aí sempre não democráticas, né? O que aconteceu? O Lula condecorou o Bashar al-Assad com a maior honraria brasileira, né? O que diz essa matéria? Olha lá, ó. O ex-presidente da Síria recebeu a condecoração em junho de 2010 durante uma visita ao Brasil. Lá em 2010, o Lula, né, no seu berço esplêndido da democracia, condecorou o presidente da Síria, Bashar al-Assad, com um grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A honraria foi entregue durante a visita do ex-líder sírio ao Brasil. É a mais alta condecoração brasileira para estrangeiros. Ela também foi dada pelo petista ao ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, né, que já faleceu, Pepe Mujica. Mas, Sandro, por que você está recavando isso aí, né? A honraria que foi dada ao Bashar al-Assad, inclusive, quando ele foi deposto lá na Síria, foi revogada, tá? A Câmara dos Deputados avançou e pediu a revogação da honraria dada pelo Lula. Então, nós estamos diante de uma situação onde o Lula demonstrava muitos acordos bilaterais com Bashar al-Assad, deu honraria, tinha muita amizade com Bashar al-Assad. Existiu esse fato, só não pode falar. O Ministério Público abriu um inquérito contra o Bolsonaro para investigar o Bolsonaro porque ele associou Lula ao regime do ex-ditador Bashar al-Assad, né? Da onde que o Bolsonaro tirou isso? Bolsonaro é doido! Que isso? Né? É a mesma coisa de você falar que o Bolsonaro e o Trump são amigos. Todo mundo sabe que não é. Que o Trump jamais iria para cima do Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky por causa do Bolsonaro, não é? Da onde que o Bolsonaro tirou essa doideira, não é?
Então, o presidente entregou ao líder sírio em 2010 a mais alta condecoração, né? Mas mesmo assim não é amigo. O Bolsonaro teria compartilhado nas redes sociais um material associando o presidente Lula ao regime do ex-presidente da Síria, acusado de violações de direitos de pessoa LGBT. Então vamos lá. Ele associou a figura do Lula ao Bashar al-Assad. E, por causa disso, o Bolsonaro agora responde por crime, tá? O Ministério Público do Distrito Federal pediu à Polícia Civil para abrir um inquérito contra Jair Bolsonaro para apurar se o ex-presidente cometeu crime contra a honra de Lula por publicar notícias falsas na tentativa de associá-lo a violações de direitos humanos. A suspeita é que Bolsonaro tenha publicado em um aplicativo de mensagens uma imagem que vincula o presidente Lula ao regime Bashar al-Assad, ex-ditador da Síria, associado à execução de pessoas, né, LGBTQIA+. Eu acho que foi essa imagem aqui, tá? Mas essa imagem é montagem de IA, tá? Essa imagem foi feito um IA, já existiu o ChatGPT lá em 2010, é porque nós não sabia. Aí criaram, né, essa imagem de IA. Então, o Bolsonaro hoje é processado. Como é malvadão esse Bolsonaro, hein? Já pensou, né? Já pensou? Tão bonitinho esse pessoal aí de mensalão, petrolão, né, que não responde por mais nada, tudo resolveu o problema. Agora o Bolsonaro inventa de fazer uma publicação de uma matéria. É malvadão mesmo. Agora, tirando a ironia de lado, vem cá. Matéria do CNN Money, tá? O Haddad nega que taxar LCI e LCA vá desestimular investimentos. Não, claro que não. Quem é que vai colocar o dinheiro para ser taxado na maior parte do lucro? Quem é que vai deixar de fazer isso? Olha só, é estapafúrdia a ideia dessa turma, que aumenta imposto a cada 37 dias, tem um imposto novo no seu lombo. É por isso que eu falo, no mínimo, você tem que fazer uma holding para se proteger. Você tem que internacionalizar para se proteger. É o mínimo que você tem que fazer. Tá? É o mínimo. Então, o ideal é que, sem sombra de dúvida, você proteja seu patrimônio. O Ministério da Fazenda e o ministro Fernando Haddad negou nessa terça-feira que acabar com a isenção de imposto de renda sobre alguns tipos de investimentos com LCA e LCI vá desestimular o comércio. Abre aspas. Muitas pessoas nos perguntam se isso não vai desestimular a aplicação. Eu, com segurança, digo que não. Pouco desse benefício chega ao empreendedor, seja na agricultura, seja na construção civil, disse o ministro. O que fica pelo caminho entre a emissão do título e a compra dele no mercado é um volume muito grande de benefício fiscal, acrescentou o Haddad. O Haddad ainda afirmou que, apesar do fim da isenção desses títulos, continuarão incentivados. As declarações foram dadas na comissão mista do Congresso que analisa a MP editada pelo governo, com alternativas ao primeiro decreto que aumentou o IOF e que o STF foi lá no tapetão, humilhou, né, a Câmara dos Deputados e autorizou o governo Lula a aumentar impostos. Vamos lá. Você imagina o quê? Né? O Lula fica caçando treta com os Estados Unidos o tempo inteiro. Agora, o Lula aumenta apoio à Rússia, que é sancionada pelos Estados Unidos, deixou inclusive um avião pousar ontem, né, no aeroporto. A China e ameaça compras de armas, e isso está ameaçando compras de armas e equipamentos do Exército Brasileiro. Matéria do Gazeta do Povo. Apoio de Lula à Rússia e à China ameaça compras de armas e equipamentos militares. Ou seja, vamos ficar sem equipamentos. Vamos enfraquecer. Vai faltar brocha para pintar meio fio. Tensões entre Lula e Trump e a aproximação com a Rússia e a China ameaçam compras militares do Brasil com helicópteros e mísseis. Compras importantes da área da defesa para o Brasil, com aquisição de helicópteros para operar na Amazônia e mísseis anti-blindados Javelin, estão sob ameaça com a escalada das tensões entre o governo Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos. O que já aconteceu foi o seguinte: teria um acordo de cooperação militar que já aconteceria entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos simplesmente desmarcaram, disseram que não vão,
de forma alguma a aceitar, né? E não querem mais. E aí, as trocas, né, de equipamentos, as compras, né, de equipamentos, provavelmente estarão suspensas. E junto com os Estados Unidos, outros países também pretendem suspender o fornecimento de armamento para o Brasil. Agora você imagina, o Brasil, né, com equipamentos fracos, desatualizados, não podem nem atualizar isso, e inimigo dos Estados Unidos. Então é fedido e mal pago, isso sim, viu? Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Bomba gigantesca, né? O pessoal está falando que o barco do Alexandre de Moraes está afundando. Olha o que o Gil Diniz falou. O juiz auxiliar do Alexandre de Moraes não aguenta mais a pressão. Para quem não se lembra, o Ayrton Vieira aparece na reportagem da Vazaga Toga 2, enviando emojis sorridentes em um grupo de WhatsApp, demonstrando ansiedade para prender os patriotas já na audiência de custódia. E agora, né, ele entra na mira aqui, né, o áudio foi vazado, dizendo que já não aguenta mais, não suporta mais essa questão, né, da atuação junto ao ministro Alexandre de Moraes. Escuta. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo, e é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Pois é, matéria do jornal Metrópolis. Para pensar comigo. Já parou para pensar? Quantos ministros, quantos juízes, quantos auxiliares são doidos para dar com a língua nos dentes do Bolsonaro, do Moraes, igual Tagliaferro? Igual Tagliaferro? Então, assim, olha, o negócio enquanto tá lá em cima, mandando em tudo, é todo poderoso, existem milhares de pessoas que estão ali do lado. A hora que o negócio começa a cair, aqueles que estavam com raiva, é a hora que eles começam a soltar, né? Colocar a língua nos dentes. E aí o bicho tá pegando, tá? Estão mexendo com gente poderosa, poderosa. Vamos falar no próximo bloco agora sobre o dia, né, que o PL anunciou que ia fazer acordos, né, com o Hugo Mota e confiou no Hugo Mota. Pois é, olha o que o Cláudio Dantas publicou aqui. Urgente, a Câmara adia foro privilegiado e anistia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou nessa terça-feira, né, ontem, dia 12, a criação de uma comissão geral para elaborar um projeto voltado ao combate da adultização e a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.
Qual do vídeo do Felca, né? Você deve ter visto o vídeo do Felca, nós vamos falar sobre isso. Segundo Lindenberg Farias, o único deputado que falou com a imprensa após a reunião, a discussão sobre o fim do foro privilegiado e anistia aos presos do 8 de janeiro, não entrará na pauta dessa semana. Os dois temas poderão voltar a ser debatidos na próxima reunião de líderes, prevista para quinta-feira. Debatidos ainda esta semana, ninguém julga nada. Assim, tem tanta pauta importante, né? E eu fico me perguntando, para que existe Congresso Nacional? Dá uma olhada aqui nessa matéria do Estadão aqui. O governo Lula não cria o Cadastro Nacional de Pedô e Predadores Sexuais 7 meses após a lei entrar em vigor. Isso é importante? Né? Combater a pedô, né? Você sabe o que eu estou falando. Né? Abusos contra criancinhas, gente que deviam ir lá e... né? Mas não. Castração química, por exemplo, né? Ministério da Justiça não implementou leis sancionadas por Lula e Bolsonaro. Procurada, a pasta disse que medida demanda planejamento, investimento, diálogo e que estudos estão em andamento. Meu amigo, é só um cadastro nacional de pedófilo. É isso. É simples. Tá? Não é nada complicado de fazer. Eu garanto para você. Eu não contei para vocês, né? Eu sou programador também. Não me confundam com garoto de programa, tá? Programador. Tá? Então, eu aprendi a programar. Eu nunca fiz curso, não, mas eu aprendi a programar. Tá? Então, para criar um site desse aí, né, com minimamente um pouquinho de boa vontade, 15 dias para ele estar pronto. 15 dias. Para ter um cadastro nacional. 15 dias. Agora já tem 7 meses e essa turma vem e fala: não dá. Ah, é muita pouca vontade. Aí quando eu digo para vocês que todo tipo de crime, de gente mais tosca, defende a esquerda, vocês não sabem o porquê, né? Pessoal, e esse cara aqui, o Marcos Duval, esse pra mim é um cara que, assim, injustiçado ao extremo. É corajoso demais, né? O Alcolumbre deve pedir a suspensão do mandato de Marcos Duval. Pois é, o Davi Alcolumbre vai fazer o pedido de suspensão do Marcos Duval, né? Segundo a decisão aqui, né? Por quê? Porque o Alexandre de Moraes tinha ordenado tornozeleira, entre outras coisas. O Marcos Duval é muito amigo do Alcolumbre. E aí muita gente falou, olha lá, tá vendo? Bem feito. Foi confiar no Alcolumbre, tomou um passa-moleque. Perdeu o mané, tomou. Cara, a medida do Alcolumbre, né? Na verdade, é uma medida que ele pode ser considerada até para ajudar o Marcos Duval. Porque o Marcos Duval tá com todo o seu salário bloqueado. Tá com tudo bloqueado, né? E aí, o Alcolumbre afastando o Marcos Duval era uma espécie de um acordo. E aí, se ele não é mais senador, ele não poderia ter mais o poder, né? O Marcos Duval, afastado, ainda poderia continuar recebendo salário. Assim, é uma situação muito complicada essa do Marcos Duval, viu? Cá entre nós, é uma situação absurdamente esdrúxula, tá? Vamos lá, como não era assim tempo, vem essa turma radical da esquerda que gosta de censurar os outros e o governo Lula vai lá e anuncia que vai mandar um projeto para regulamentação das redes sociais. A administração petista aproveita denúncias de adultização do influenciador, Felca, para tentar emplacar um projeto de lei. Vem cá. Eu queria que vocês olhassem isso aqui que eu acabei de publicar agora para vocês, tá? Ó, dá uma olhada. O governo Lula não cria cadastro de pedô. E aí o Felca fez um vídeo. Felca é um influenciador cabeludo, né? Fez um vídeo famoso pra caramba, fez um vídeo que bateu 15 milhões de views. Nesse vídeo do Felca, ele denuncia que influenciadores estavam pegando adolescentes, vestindo elas com roupas, né, de adultos, por isso adultização, e produzindo conteúdos dessas jovens, 12, 13, 14 anos, como se fossem adultas, pro deleite de vagabundos, de pilantras, de bandidos. De bandidos. E aí o Felca denunciou, né, esses perfis. Com base nisso, vem o governo Lula e fala, olha, tá vendo por que a gente tem que regular as redes sociais? E aí vem
a dona Janja e aproveita o gancho. A Janja defende regular as redes após o vídeo do Felca. O risco é seríssimo, como ela está preocupada com a adultização das crianças. Não era essa turma do PT que ficava vendo lá coisas onde colocava uns peladão deitado no chão e criança tocava neles? Uma vagabundação sem tamanho? Não era? Pois é, e vem a Janja com esse papo de mequetrefe aqui, que ninguém acredita. Primeira-dama diz que crianças e adolescentes estão expostos a todo tipo de violência na internet. Já existe lei para isso, já existe regulamentação, já existe todos os crimes possíveis para isso aqui. A adultização virou tema no governo e no Congresso após o vídeo do influencer. Inclusive, só para deixar muito claro, mas muito claro mesmo, se eles quisessem, tinham que colocar o crime de passa-facão. Você já ouviu falar em passa-facão? Tinha que ser igual lá na Índia, lá, ó. Eu assisti um vídeo há muito tempo atrás de um cara na Índia. Não, e é verdade, não é mentira não, tá? Se tiver crianças na sala, tiram, tá? Tira com o que eu vou falar. Senhoras podem sair. Mas eu assisti um vídeo na Índia, na época daqueles vídeos sem filtro, né? E aí o cara abusou de uma menina. Os caras foram, né? Os policiais seguraram eles no braço, arrancaram a roupa, colocaram, vamos dizer assim, o negócio em cima de uma pedra, veio com um facão e... O vídeo circula aí na internet. Pois é pego no flagrante, é reincidente. Aí vou ficar com dozinha dele e as crianças que essa gente mata, tá? Agora, esse papinho do Lula é mequetrefe sem tamanho, da Janja. A verdade é essa aqui, ó, matéria do UOL. A esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se não regularmos as redes sociais. Então a preocupação não é nada disso. A preocupação é toda política. Ninguém está pensando em criancinha. Infelizmente é igual a patifaria daquela época da Ilha do Marajó, que virou discussão. Ninguém está preocupado com isso, né? É um papinho mequetrefe, é um papinho sem vergonha dessa turma. Essa é a verdade, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. E conversei demais de novo. A gente volta daqui a pouco, ao meio-dia, com mais um editorial para vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Recadinho rápido. Ó, você pretende planejar o seu patrimônio através de uma holding, uma offshore? Clica aqui na descrição. É muito importante, tá? Até porque você precisa ter uma outra alternativa. Realmente você não acha que o Brasil está indo para o lado errado? Então é importante ter um plano B, que é a questão da imigração. Ter uma cédula o mais rápido possível, né? Até porque sabe-se lá se algum dia você vai ser vítima de censura aqui no Brasil, você tem que ter um plano B. Imigração. Ou, se você tem um patrimônio, quer fugir do inventário, quer proteger esse patrimônio, uma holding serve para te proteger. Tá aqui na descrição. Só entrar em contato e agendar uma reunião com a gente, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Abraço.